Você confere na quinta no Encontro. Recen por mí. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! Adiós. ¡Viva Nossa Senhora de Nazaré! Boa noite, você vai ver nesta edição do JL2 desta segunda-feira, 21 de abril de 2025. A despedida dos paraenses ao Papa Francisco, que morreu hoje aos 88 anos no Vaticano. As homenagens da Igreja e os momentos marcantes que aproximaram o Papa do povo do Pará. E veja também, equipes de resgate fazem buscas a um avião de pequeno porte que saiu de Oriximiná e desapareceu próximo à fronteira com a Guiana. E no futebol, o Remo tenta se manter invicto na Série B, jogando hoje contra o Coritiba no Mangueirão. Agora no JL2. Morreu hoje no Vaticano, aos 88 anos, o Papa Francisco. Em Belém, o arcebispo metropolitano lembrou o legado do pontífice. Nas ruas, a notícia chegou com tristeza para os católicos. Paulo ficou sabendo da morte do Papa hoje de manhã. Para o Flanelinha, fica a lição de Francisco de amor aos mais pobres. Como Papa, ele fez muita diferença. Unir mais as pessoas que têm muito e pessoas que têm pouco, né? Hoje a gente vê as pessoas solidárias, dá um pouco do que tem demais para as pessoas que não têm muito. Irmã Maria esteve em Roma, na Itália, em 2017, durante o jubileu da Renovação Carismática. Lembra que no evento Francisco pediu para que rezassem por ele. Foi muito forte de ver todo aquele povo, uma multidão, a rezar por ele naquele momento, né? E ele humildemente pediu essa infusão do Espírito Santo e toda a igreja naquele momento rezava por ele. O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, se pronunciou a respeito da morte do Santo Padre, aos 88 anos, na madrugada de hoje. Dom Alberto destacou o legado de Francisco. Manter a igreja unida e abri-la para campos de diálogo, de relacionamento com o mundo, com a sociedade, com a diversidade do tempo em que nós vivemos. E manter a experiência da igreja que evangeliza e que vai buscar até os confins da terra. Ousado, corajoso, firme e sempre disposto a ajudar. Foi assim que Dom Alberto Taveira descreveu o Papa Francisco durante os 12 anos em que ele esteve à frente da Igreja Católica. O arcebispo de Belém também relembrou a relação do Papa com a Amazônia. Ele olhou para mim, me pegou pelos braços e me disse assim: sejam ousados. Se vocês não forem ousados, já estão errando de princípio. Em diversas ocasiões, o pontífice defendeu a proteção da Amazônia e dos povos originários. Paulo Andreoli lembrou as palavras que o Papa dirigiu a ele durante a ordenação como bispo auxiliar de Belém em 2023. Ele assinou dizendo que confirmava o seu compromisso com a Amazônia. Ele está muito perto de cada um de nós. Foi uma experiência muito marcante, reconfirmando a unidade, que ele é a garantia da unidade dentro da nossa igreja, do mundo inteiro. A morte do Santo Padre não deve alterar o cronograma das igrejas em Belém e nem as ordenações que já haviam sido programadas. Francisco foi o Papa de número 266, mas entrou para a história por ter sido o primeiro latino-americano e jesuíta a ascender ao trono de São Pedro. E eu posso dizer o que me veio ao coração quando recebi a notícia nesta manhã. Um Papa Santo, provado tantas vezes pelas incompreensões, a Igreja pode santamente orgulhar-se de ter Papa Francisco à frente dela durante esses anos. E repito algo que já disse hoje a várias pessoas: ele já chegou. Essa é a nossa fé, essa é a nossa convicção.
E o G1 Pará tem uma cobertura especial sobre a morte do Papa Francisco em Roma. Acompanhe aqui na tela algumas delas, inclusive a causa da morte do Papa Francisco, insuficiência cardíaca e AVC, foi a revelação do Vaticano. Também explicando o que é o AVC, o testamento deixado pelo Papa já há algum tempo também está entre os destaques. Você pode acompanhar as notícias em tempo real até do funeral que deve ocorrer entre sexta e domingo. Tudo isso lá no G1 Pará. Belém foi uma das cidades escolhidas para receber a cruz usada na primeira missa celebrada no Brasil. A relíquia de ferro, com cerca de 40 centímetros, veio de Portugal para as celebrações dos 525 anos da missa realizada em Santa Cruz Cabralha, na Bahia. A cruz chega a Belém na quarta-feira e poderá ser vista durante a missa das 8 horas da noite na Igreja da Sé. Na quinta-feira, ela será levada a uma faculdade católica de Belém, a paróquia Santa Cruz e a sede do governo do estado. A capital paraense será a 10ª cidade e única da Amazônia a receber esta visita. O item histórico já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e atualmente está em Brasília. As peregrinações no Brasil encerram no dia 27 de abril, na Bahia. E você pode participar desta edição do JL2. Pegue o seu celular, aponte a câmera para esse QR Code que já está aqui na tela, cadastre o número do nosso WhatsApp, que é o 999430001. Aí é só você enviar a sua mensagem e logo mais ela pode ser lida aqui no JL2. A seguir, um avião de pequeno porte que saiu de Oriximiná desaparece próximo à fronteira com a Guiana. As imagens ao vivo da capital do estado você confere aqui, movimentação muito intensa no retorno pela BR-316 a pontos de congestionamento, principalmente na altura de Marituba. O JL2 volta daqui a pouco, 7 horas, 13 minutos. Foi enterrado em Anapu, sudoeste do estado, o corpo do agricultor Ronilson de Jesus Santos. A despedida foi na manhã deste domingo, acompanhada por um grupo pequeno de parentes e amigos no cemitério público da cidade. Ronilson foi morto a tiros no quintal de casa na última sexta-feira santa. O agricultor era líder da CONTRAF, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil, e também era presidente da Associação do Manejo do PDS Virola Jatobá, na comunidade Paracuru, um dos assentamentos criados depois da morte da missionária Dorothy Steng. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará determinou que as equipes especializadas da Polícia Civil reforcem a segurança no município de Anapu. Agentes da Polícia Militar também fazem buscas na região para identificar e responsabilizar os autores do crime. A Segup disse ainda que a vítima não integrava o programa de proteção aos defensores de direitos humanos, bem como não havia nenhum pedido e solicitação para esta inclusão. O agricultor Ronilson de Jesus Santos deixa esposa e 3 filhos pequenos. Esse caso está sendo investigado pela Delegacia de Conflitos Agrários. Um avião de pequeno porte desapareceu há 6 dias em uma área de mata em Oriximiná, oeste do estado. O piloto, que estava sozinho, teria relatado problemas no motor pouco antes do desaparecimento. Os vídeos mostram como era a aeronave, modelo Cessna 182, por dentro. A polícia não sabe se esse vídeo foi feito no dia do desaparecimento. A aeronave saiu da pista do Garimpo Olímpia, próximo ao distrito de Porto Trombetas, em Oriximiná. O último contato do piloto, quando relatou pane no avião, foi nesta área próxima à fronteira do Brasil e Guiana. O piloto, Marcelo Noronha Muniz, de 58 anos, ia pousar na chamada Pista Nova, área do município de Oriximiná. A família procurou a polícia após a queda do avião e informou que ele estava com uma antena de internet via satélite e que conseguiu comunicar que estava com problemas no motor da aeronave. Segundo a família, um líder indígena relatou que viu a aeronave cair nas proximidades da aldeia. A Força Aérea Brasileira informou que faz buscas, mas até o momento a aeronave não foi localizada.
A Polícia Civil disse que investiga o caso e que tenta informações sobre a última localização registrada pelo serviço de internet via satélite usada pelo piloto. Já o Corpo de Bombeiros do Estado destacou que não foi acionado para esta ocorrência. Segue internado em estado grave o homem que foi baleado pelo cunhado, um policial militar. Este caso aconteceu na Sexta-feira Santa, na Avenida Marquês de Herval, próxima à Travessa Antônio Baena, no bairro da Pedreira, capital. A vítima teria ido à casa do cunhado levar um ovo de Páscoa para o sobrinho quando foi recebido a tiros. Sadraque Douglas Matos, de 35 anos, foi baleado pelas costas. Ele passou por cirurgia e continua no Centro de Terapia Intensiva do PSM da 14 de março. Já o soldado, esse que você viu aí na imagem, ele é do Batalhão Ambiental da PM, o nome dele é Bruno Galúcio e se apresentou no mesmo dia na Delegacia de Crimes Funcionais, prestou depoimento e foi liberado. A Polícia Militar diz que afastou o soldado das funções e também instaurou processo administrativo disciplinar para apurar este caso. Em 2024, os transtornos mentais chegaram a uma situação incapacitante como nunca antes vista no Pará. O estado registrou um crescimento superior a 80% no número de trabalhadores que solicitaram afastamento do trabalho ou licença médica por quadros de ansiedade e depressão. Estou passando por uma situação, um sintoma, que tem alguma coisa que não está ali como antes, como habitual, está trazendo um sofrimento. O ideal, Poliane, é a gente assim buscar ajuda o mais rápido possível. Sinais que inicialmente foram minimizados pela Laís. Aos 23 anos, a jovem, além do trabalho, acumulava outras funções que juntas provocaram o adoecimento. A busca por ajuda profissional só veio quando os sintomas físicos apareceram. Eu não estava conseguindo lidar com as minhas demandas de trabalho, eu não estava conseguindo organizar a minha vida, eu me via sem vontade de levantar da minha cama. E aí eu busquei ajuda primeiro dos meus amigos, que foram uma rede de apoio muito importante na minha vida. E a partir daí eu procurei ajuda médica, através da psiquiatra, da psicóloga, para que aí sim visse que eu realmente precisava me afastar do trabalho e cuidar da minha saúde mental. Um levantamento recente do Ministério da Previdência Social apontou que em 2024 o Pará registrou um crescimento de mais de 80% no número de trabalhadores que solicitaram afastamento ou licença médica por problemas relacionados à saúde mental em comparação ao ano anterior. Salto que acende um alerta para os possíveis fatores que têm desencadeado esse cenário. Que as pessoas hoje buscam mais ajuda. No entanto, a gente também tem uma sociedade que é uma sociedade ansiogênica, uma sociedade da alta performance. A gente tem que dar conta de muitas atribuições, de muitos papéis, da melhor maneira possível. Uma sociedade competitiva, de muita comparação. Então, tudo isso pode influenciar aí no desenvolvimento de questões de saúde mental. No estado, 62% dos pedidos de licença médica foram feitos por mulheres, maioria explicada por fatores sociais, entre eles a sobrecarga de trabalho e a responsabilidade do cuidado familiar. Muitas vezes a gente enfrenta o desafio da dupla jornada, não só no trabalho, mas a gente tem que cuidar da casa, às vezes a gente está vivendo situações dentro de um relacionamento que estão fazendo mal para a gente também, que também foi o meu caso, e isso gera uma pressão ainda maior. Entre as doenças de saúde mental que mais geraram afastamento estão a ansiedade, com 39% dos casos, depressão, com 22% e estresse agudo, com 5%. Impactos que vão além dos dados e mostram o lado humano dessa crise. Muitas vezes essa pessoa não consegue retornar para o mesmo local de trabalho, ou quando ela retorna, dependendo se for principalmente iniciativa privada, ela pode ser dispensada, né? O próprio impacto que pode ocasionar para as empresas de pequeno porte, por exemplo, eles não sustentam isso por muito tempo. Vai muito além do adoecimento de uma pessoa, de uma família, mas é da sociedade mesmo como um todo. Eu me senti muito culpada no início por estar deixando de trabalhar com medo pela minha vida financeira, pela minha casa. É muito importante ter essa ciência de que é preciso se cuidar, de que é preciso reconhecer quando tem algo errado e que aquilo está chegando num limite, que a gente precisa de ajuda. E saber também, principalmente, pedir ajuda. Estou passando por... Importante demais ouvir o próprio corpo. Depois do intervalo, a expectativa para Remo e Coritiba, que se enfrentam logo mais no Mangueirão. E também as homenagens e a despedida a Papa Francisco aqui em Belém.
Voltamos daqui a pouco. Você confere as imagens ao vivo do trânsito muito tranquilo na Avenida Presidente Vargas, centro da capital. Agora, 7h21. Voltamos daqui a pouco. Volta por cima. Motoristas enfrentaram um trânsito lento no retorno do feriadão na BR-316. Essas imagens foram feitas na tarde de hoje, no quilômetro 13 da BR-316 em Marituba. Está aí o número de carros também por conta desse retorno hoje, segunda-feira, feriado, depois da Semana Santa, que já começou desde a sexta-feira com feriado também. E aqui está esse resultado. A gente tem agora para mostrar para você como é que está neste momento o trânsito na área. Por incrível que pareça, na BR, o indicativo do Waze não é de trânsito muito pesado na BR, porém a alça viária está bastante congestionada, como mostram as imagens do aplicativo Waze. O trecho é bem grande, consideravelmente, olha só, essa é a extensão do congestionamento de quem acessa a BR pela alça viária ou quer da BR acessar também a alça viária, que é uma estrada de mão dupla. Agora é hora do futebol. Na Série D, Tuna e Águia se deram bem na estreia da competição. Acompanhe agora os gols. Na Arena da Floresta, o Maitá do Acre e Tuna Luso estrearam no Grupo A1 da Série D. Aos 30 minutos de jogo, George cobrou lateral. Ronald, em 2 tentativas, abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, depois de boa troca de passes, George cruzou para Ronald fazer o segundo gol cruzmaltino. Na volta no intervalo, Emerson arrancou pela esquerda e tocou nos pés de Ronald, que marcou o terceiro dele no jogo. Placar final, o Maitá 0, Tuna 3. Em Marabá, no estádiozinho Oliveira, foi a vez de Águia e Gás de Roraima também estrearem na competição. E o único gol da partida saiu apenas nos acréscimos. Axel Lopes lançou do meio do campo e Daniel GTA cabeceou no canto esquerdo. Final de jogo, Águia 1, Gás 0. E nós vamos saber agora como é que está a expectativa para o jogo logo mais no Mangueirão entre Remo e Coritiba pela Série B do Campeonato Brasileiro. Quem acompanha e tem as informações ao vivo é o repórter João Vanderlei, que conversa agora com a gente. Oi, João, boa noite. Boa noite para você, Priscila. Boa noite aos amigos do JL2. Daqui a pouco a bola vai rolar para Clube do Remo e Coritiba, jogo válido pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E faltam um pouco mais de 2 horas para a bola rolar por aqui. E é assim que o estádio está nesse momento. Está vazio por enquanto. Nosso cinegrafista André do Vale vai mostrar para a gente aqui como é que está o Mangueirão agora, mas já temos a informação de que cerca de 10 mil entradas já foram vendidas. Falando sobre os times, o Remo vive a expectativa de ter o volante Caio Vinícius de volta. Ele foi poupado com dores na coxa na última partida e vai fazer um teste daqui a pouco para saber se tem condições de atuar. Já no coxa, o lateral direito Alex Silva retorna após cumprir suspensão e, no entanto, o Nicolas Careca, aquele mesmo atacante que jogou no Paysandu em 2023, está fora do jogo lesionado. Este é um duelo de times que ainda não perderam na Série B e o Remo vai tentar quebrar um tabu histórico hoje à noite. O Remo nunca venceu o Coritiba na história dos confrontos entre as duas equipes. São 14 jogos com 10 vitórias do Coritiba e 4 empates. Lembrando que o último confronto entre as equipes foi lá na Série B de 2021 e terminou com um placar de empate em 0-0. A bola rola por aqui às 9h30 da noite. Os melhores momentos, a matéria completa você vai ver no Bom Dia Pará e também no Globo Esporte amanhã. Muito obrigada, João. Bom trabalho aí, que seja um ótimo jogo com segurança para o torcedor acima de tudo, mas que seja uma excelente partida, de preferência para o time da casa, claro, que é do Pará. E agora chega o seu comentário aqui na tela, Andréa, dizendo que na área da educação, os casos de adoecimento mental têm crescido bastante devido à sobrecarga de trabalho, assédio, falta de estrutura e desvalorização. É preciso atenção a esses dados. A Andréa fala da reportagem que vimos agora há pouco, que foi exibida aqui sobre o índice, o quanto aumentou o número de pessoas afastadas do trabalho por depressão ou ansiedade. Obrigada, Andréa, também pela sua participação. Isabelle Cristina de Santa Luzia dizendo: hoje o mundo perde um grande homem que agora nos acolhe lá do céu. Eterno Papa Francisco, descanse em paz.
Papa Francisco fará falta, mas deixa uma mensagem importante de partilha, respeito e amor ao próximo. Muito obrigada também, Isabelle, pela participação aqui no JL2. Também Janeide Silva, sou de uma região diferente, a do Papa Francisco, mas não posso deixar está escrito região, mas é religião, deixar de expressar meu respeito e admiração por esse homem que tanto compartilhou amor e igualdade, principalmente aos mais humildes. É isso que se espera das religiões, dos líderes religiosos, pregando cada vez mais igualdade, respeito, fraternidade e a comunhão entre os povos. Obrigada, Janeide, pela sua mensagem e pela consciência que você tem, independente da religião que você segue. Bom, tem mais participação do Edilson Caldas aqui. Olha, hoje a Igreja Católica está de luto. Papa Francisco deixa um legado no mundo. São várias as mensagens que homenageiam o Papa Francisco, muitas pessoas também em oração, em respeito, admiração pela história dele, 12 anos à frente do Vaticano, como líder maior da Igreja Católica e que deixou muitas lições para o mundo inteiro. Cristina Ledo dizendo: boa noite, além de outras lembranças, ouvir do Papa Francisco, um homem iluminado, dizer: seja revolucionário. Achei fantástico. Essa também é mais uma lição que Papa Francisco deixa, não só para nós, mas como para os religiosos, a quem ele tanto inspirou e inspira e vai continuar também seguindo os passos de muitos líderes religiosos ou pessoas que estão na religião para fazer essa caminhada para o próximo. Muito obrigada, Cristina, também pela sua participação aqui no JL2. São inúmeras as mensagens, o Iago também deixa: o Papa foi uma pessoa muito amada, principalmente por ser tão humilde com os pobres. Hoje, não perdemos um líder, ganhamos um intercessor no céu. Que Francisco descanse em paz. Todos os ritos e a despedida completa do Papa Francisco a gente vai acompanhar ao longo de todos os telejornais aqui da TV Liberal, da TV Globo, que tem correspondentes, inclusive, enviados diretamente para o Vaticano para trazer todas as informações sobre a despedida final ao Papa Francisco, que já deve só acontecer para o final de semana, porque ainda tem todo um trâmite a ser feito. Renilson Coelho, boa noite. O Papa Francisco deixou um grande legado para a nossa religião católica em respeitar e valorizar os menos favorecidos. Mais uma lembrança importante sempre desse Papa, o primeiro Papa latino-americano da história e que veio com toda essa revolução, mostrando a principal função que é de um líder religioso, que é da paz, do amor e do respeito. A gente agradece imensamente as mensagens, porque a gente percebe que há essa comoção, mas há também esse grande reconhecimento de inúmeras pessoas que sabem da história do Papa, que respeitam as religiões e que sabem que líder religioso é aquele que ganha admiração e respeito sem nenhuma imposição, apenas por gestos, muito mais que palavras. As atitudes de Papa Francisco mostram quem de fato ele era como homem e como religioso. E agora a gente vai ver que Papa Francisco fez grandes mudanças na igreja, teve um olhar especial para os povos da Amazônia. Na Basílica de Nazaré, apenas o badalar do sino quebrou o silêncio de quem rezava pelo Papa Francisco. Nas orquídeas amarelas e brancas, o símbolo da paz, do amor puro e fraterno. Sentimentos que o pontífice tanto pregou à humanidade, como um caminho de luz a ser seguido. Em 12 anos de pontificado, o Papa Francisco sempre demonstrou genuíno carinho pela Amazônia. Em diversas ocasiões, falou sobre a necessidade do respeito e do cuidado com o nosso povo e a nossa biodiversidade. Na nota pelo falecimento de Papa Francisco, a Arquidiocese de Belém relembrou a exortação apostólica Querida Amazônia, em que o pontífice falou do desejo de uma região que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos, de modo que a sua voz seja ouvida e sua dignidade promovida. Na encíclica Casa Comum, o Santo Padre citou a Amazônia como um dos pulmões do mundo e disse que a importância desses lugares para o conjunto do planeta e para o futuro da humanidade não se pode ignorar. Um legado lembrado por Dom Arani Tempesta, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, que já esteve à frente da Igreja de Belém. Cada Papa traz consigo um carisma, cada Papa traz consigo essa preocupação com a Igreja no seu tempo. Cada Papa foi realmente revolucionário.
também o Papa Francisco é, e foi também na questão da paz, da ecologia, do mundo complicado de hoje, as preocupações com os pobres, a preocupação com a igreja presente no mundo, com a proximidade das pessoas, né? Com a sua simplicidade e sua proximidade também na fala. Em 2023, o governador do Pará convidou o Santo Padre para a COP30. Com o falecimento de Papa Francisco, o estado declarou luto oficial de 7 dias. Muitos homens e mulheres na Amazônia seguiam o exemplo de Francisco. Maria do Socorro Pereira, a tia Socorro, abrigava vítimas de abandono, violência doméstica e sexual em Mosqueiro. Sempre sonhou em conhecer o Santo Padre. Ao participar do quadro Inspiração do antigo Caldeirão com o Hulk, o encontro aconteceu. Tia Socorro morreu meses depois de conhecer o Papa. Para a filha, ficou o legado do trabalho e do carinho pelo pontífice. Ela se emocionou várias vezes ao contar do Papa Francisco, de como ele é bom, de como ele tem uma energia maravilhosa. Na primeira viagem internacional como Papa, durante a Jornada Mundial da Juventude em 2013, Fafá de Belém levou ao pontífice a experiência do Círio. Papa Francisco é a liberdade. Eu abraço a todos. Papa Francisco é a abertura das portas da igreja para todos os cristãos. Ana Laura também recebeu a bênção do Papa Francisco aos 8 meses de vida. Então a gente chegou bem cedo, participamos lá de uma fila, pegamos um ingresso que é grátis, né? Mas você tem que chegar muito cedo para poder participar. E aí abriram os portões e chegamos lá, eu, minha família, Ana Laura, corremos para chegar bem perto lá onde o Papa ia passar com o carro. A nossa surpresa, o segurança dele vem até a gente e pede para pegar a Ana Lara no colo, que ia levar até o Papa. E aí prontamente eu dei. Foi uma bênção que vai ficar não só para ela, mas para mim e para minha esposa. Um sinal de esperança e de fé que vai seguir a família por toda a vida. E muitos de nós sempre sonhamos com a visita do Papa Francisco para participar do Círio de Nazaré, todos os anos. Por meio de uma carta enviada pelo Vaticano, ele abençoava os fiéis que vinham a Belém para homenagear Nossa Senhora de Nazaré. Infelizmente, esse sonho não vai se tornar realidade. Mas, como você viu aí na reportagem, durante a Jornada da Juventude no Brasil em 2013, o Papa Francisco chegou a sentir um pouquinho da emoção da nossa maior procissão e festa de fé. E é com este momento que o JL2 se despede hoje. Até amanhã. Nenhuma explicação sabe explicar. É muito mais que ver um mar de gente nas ruas de Belém a festejar. É fato que a palavra não alcança. Não cabe perguntar o que ele é. O Círio é o coração do paraense. É coisa que não sei dizer, deixa pra lá. Terá que vir pra ver com a alma o que o olhar não pode ver. Terá que ter simplicidade pra chorar sem entender.